Agora sim. Então, galera, vamos falar agora sobre a geometria molecular. Como já é de prática, vou mudar minha câmera aqui, colocar a câmerazinha na folha, beleza? E aí vamos lá desenhar algumas molequinhas, algumas moléculas. Beleza. Galera, para... Oi? Alguém quer falar aí? Beleza. Ó, se você tem aqui... peraí, deixa eu ver até onde está pegando a câmera aqui. Vamos lá. Geometria molecular. Beleza. Para desenhar a estrutura de uma molécula da forma que ela realmente está distribuída no espaço, a gente vai utilizar o que é chamado de teoria da repulsão das nuvens eletrônicas. E nós vamos considerar como sendo... Gente, a última ligação que eu expliquei foi covalente, não foi? Eu falei da ligação iônica, falei de ligação covalente, falei da formação de moléculas. É porque me perguntaram aqui se a última ligação que eu expliquei foi covalente. Se eu não me engano, pelo que eu olhei ali, sim. Agora, eu posso até estar enganado, porque são muitas turmas, né? Talvez eu tenha me confundido, mas se eu não me engano, sim. Então, ó, a ligação às nuvens eletrônicas, primeiro, quer dizer, elas são ligações simples, podem ser consideradas uma nuvem eletrônica. Ligação dupla pode ser considerada também uma nuvem eletrônica. Ligação tripla também pode ser considerada nuvem eletrônica e par de elétrons livres também vai ser considerado uma nuvem eletrônica. A gente fala nuvem eletrônica, aquela região onde existe ali uma concentração de elétrons. E essa região onde tem concentração de elétrons, como os elétrons têm carga negativa, elas vão se repelir, elas vão repelir um ao outro, uma à outra, né? E aí a gente tem várias possibilidades. Vamos tentar desenhar essas possibilidades aqui de maneira que seja visível para você. Mas não é fácil desenhar isso aqui num papel, não, né? Porque elas são até tridimensionais. Imagine que você tem aqui, ó, um átomozinho central e ao redor desse átomo central você tem duas nuvens eletrônicas. Gente, para colocar duas nuvens aqui ao redor desse átomo central, o mais afastado possível, qual que é o ângulo que eu tenho que colocar entre elas? 180. Eu vou colocar uma nuvem eletrônica aqui, ó, do lado direito e vou colocar uma segunda nuvem eletrônica para o lado esquerdo. Porque se elas se repelem, é com um ângulo de 180 graus que você consegue a distância máxima possível entre elas. Então, esse ângulo aqui, a gente pode falar que ele é um ângulo de 180 graus. Tá? Se a letra estiver muito pequena aí, vocês me avisam que eu começo a escrever maior nas próximas, tá? Agora, se você tem um átomo central e esse átomo central, ele tem ao redor dele três nuvens eletrônicas. Essas três nuvens eletrônicas, elas vão se afastar o máximo possível e aí elas vão formar aqui num plano, ele vai ser um plano cortado em três partes. E para se afastar o máximo possível aqui, ó, o ângulo que vai existir entre elas é um ângulo de 120 graus. É só você pensar, uma volta completa é 360, se eu divido uma volta completa em três partes, você tem ângulos de 120. A partir de quatro nuvens eletrônicas, toma cuidado, porque a partir de quatro nuvens eletrônicas, passa a ser uma estrutura espacial e não plana. Essas duas estruturas aqui são planas. Agora, a partir de quatro nuvens, você já deve ter visto isso lá com um Pavanelli, né? Fofinho Pavanelli. Você tem aqui, ó, uma estrutura que é chamada de tetraédrica, onde as moléculas, desculpa, as nuvens eletrônicas, elas não pertencem todas elas ao mesmo plano. Essa representação que eu estou fazendo aqui, galera,
Eu tenho esse triângulozinho que significa que ele está para fora do papel, está perto da câmera. A gente chama de ligação proximal, porque ela está próxima de você. E esse tracejadinho aqui, ele está distante de você. A gente chama de uma ligação distal, certo? O ângulo aqui, galera, o ângulo que é formado é um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Como você estudou lá na orgânica, no carbono sp3, o carbono tetraédrico. Na verdade, você estudou isso aqui tudo na orgânica, ó. Isso aqui é um carbono sp3, isso aqui é um carbono sp2, isso aqui é um carbono sp. O carbono sp3 ele é tetraédrico, o ângulo de 109 graus e 28 minutos. O carbono sp2 ele é trigonal plano, ângulo de 120 graus. E o carbono sp ele é linear, ângulo de 180 graus. Você estudou isso aqui na orgânica. Mas existem outras possibilidades. Se você tiver aqui um átomo central e ao redor desse átomo central, ao invés de 4 nuvens eletrônicas, existir 5 nuvens eletrônicas. Aí eu vou desenhar assim, ó, uma nuvem eletrônica para cima, uma nuvem eletrônica para baixo, e aqui no meio eu vou desenhar um triângulo. Como assim um triângulo? Uma saindo do plano aqui, ó. E uma entrando no plano. Galera, não sei se eu sou tão bom desenhista assim, né? Não sei se ficou bom para você conseguir entender, mas essa estrutura aqui, ó, ela tá formando aqui, ó, nesse plano aqui, ó, um triângulo. E esse triângulo, ele tem uma ponta para cima e uma ponta para baixo. Se você for analisar esse triângulo aqui, ó, o ângulo aqui é de 120 graus, certo? Que tá formando, ele está dividindo um plano que está aqui deitado em 3 partes. Seria igual isso daqui, ó, só que eu girei ele e coloquei ele meio de lado, assim, ó. Com uma ponta para cima e uma ponta para baixo. Essa ponta para cima aqui, ó, ela é perpendicular. Opa, perpendicular, já estudou isso na matemática, né? Qual que é o ângulo quando duas retas são perpendiculares? Ah, eu escutei vocês falando aí, 90 graus. Retas perpendiculares, né, 90 graus. Beleza. Então aqui é quando você tem 5 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. E a última opção, quando tiver 6 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. 6 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central vai ter uma ponta para cima e uma ponta para baixo. Aqui elas vão estar se repelindo o máximo possível. Vai ter uma pontinha aqui para frente. Outra aqui para frente. Uma lá para trás. E outra lá para trás. Tá, não ficou muito bom aqui não, ficou meio assimétrico, né? Mas tudo bem. Aqui você teria a formação de um quadrado no plano aqui, ó. Um quadrado com uma ponta para cima e uma ponta para baixo. Vou te mostrar, só um instante que eu vou explicar. Pediram para eu explicar de novo quando tem 5 nuvens eletrônicas. Só um instante que eu já te explico, ó. Aqui, só um detalhe, todas as ligações são ângulos de 90 graus, todas. Todas elas são ângulos retos. Eu vou mudar minha câmera aqui rapidinho, pera aí. Deixa eu mostrar meu cabelo despenteado para vocês de novo. Vamos lá. Aí. Galera, imagine que aqui no meu dedo tem um átomo central. E que cada uma dessas canetas seja uma nuvem de elétrons. Certo? Se eu tenho aqui um átomo central e 2 nuvens eletrônicas, para elas se repelirem o máximo possível, vai ficar uma para cada lado. Ângulo de 180 graus. Se eu adicionar aqui uma terceira nuvem eletrônica, essa terceira nuvem eletrônica não vai repelir essa e também não vai repelir essa daqui. Então elas vão se afastar um pouquinho daqui, se afastar um pouquinho daqui, mas não vão se aproximar tanto assim. Vai formar um ângulo de 120 graus,
que é aquele segundo desenho que eu fiz para vocês. Se eu adiciono aqui uma quarta nuvem eletrônica, essa quarta nuvem eletrônica, eu vou adicionar ela aqui, ó. Você está vendo que esses três aqui, peraí, não dá para ver o lado de trás, né? Aqui. Você está vendo que esses três aqui, eles estão no mesmo plano, né? Tá todo mundo num plano só, ó. Tá todo mundo num plano só. Se eu adicionar uma quarta nuvem eletrônica, ela vai estar aqui, ó. E ela vai repelir as outras três de tal forma que elas vão descer. Tá vendo que eu fui descendo com elas? Ó, ó, elas estavam no plano. Todas as três aqui no mesmo plano. Certo? A câmera é espelhada, é ruim, parece que eu... Tá, ela é espelhada. Então, ó, você tem as três nuvens eletrônicas num plano, adicionou uma quarta nuvem eletrônica, essas três aqui vão descer e vão formar lá o ângulo de 109 graus e 28 minutos. Se eu girar essa molécula aqui, ela fica idêntica, tá vendo? Ó? Eu girei ela, ela ficou idêntica. Ficou um tripézinho aqui para baixo e uma ponta para cima. Ó, girei. Ficou um tripézinho aqui embaixo e uma ponta para cima. Isso aqui são 4 nuvens eletrônicas. Se eu adicionar uma quinta nuvem eletrônica, eu vou adicionar ela aqui embaixo, ó. Ops. E aí essas três aqui vão voltar para o plano. As três agora, ó, elas voltaram a ser um triângulo com uma ponta para cima e uma ponta para baixo. Não sei se deu para você entender aí. Esse aqui desceu um pouco mais. Aí. Então, ó, tá dando para você entender que eles formam um triângulo no plano com uma ponta para cima e uma ponta para baixo? É difícil segurar 5 canetas desse jeito aqui, velho. Aqui. E se eu adicionar mais uma nuvem eletrônica, a sexta? Aí não cabe na minha mão mais não, gente. Mas, se eu adicionar uma sexta nuvem eletrônica, ao invés de formar um triângulo aqui, ó, eles vão formar um quadrado. Vixe, não dá para segurar isso aqui tudo, não. Ó, tá formando uma cruz aqui, né? Azul, rosa, tal, vermelho e verde. E aqui você tem uma ponta para baixo, que está aqui embaixo, ó, vermelhinho, e uma ponta para cima, que está ali em cima, que é o preto. Aqui é quando você tem 6 nuvens eletrônicas ao redor de um átomo central. Ok? Deu para visualizar melhor aí, galera? Eu até tenho os modelos moleculares, sabe aquelas bolinhas que a gente utiliza para representar as moléculas? Só que eu esqueci na casa do Pavanelli na última vez que a gente foi gravar. Então, semana que vem eu devo pegar esses modelos aí e aí eu represento nos modelos moleculares para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Mas por enquanto fica com essa ideia aí que eu mostrei para vocês nas canetas. Minha mão até deu cãibra aqui. Beleza, de tanto segurar essas canetas. Agora, voltando aqui para minha folhinha. Vamos agora representar isso aqui no papel, algumas moléculas que têm essas estruturas aí. Beleza? Se eu pego aqui como primeiro exemplo a molécula de CO2. CO2. Beleza. Na molécula de CO2, você vai ter o átomo central carbono e ao redor desse átomo central, você vai ter 2 oxigênios. O oxigênio precisa de 2 ligações para se estabilizar e o carbono precisa de 4 ligações para se estabilizar. Então tá todo mundo aqui estável, não tá? Tá todo mundo feliz, todo mundo alegre, estável, atingiu o octeto, tá de boa. Sobrou algum elétron não ligante aqui? No oxigênio sobrou, né? Porque o oxigênio, ele é da família 6. Então, ele tem 2 elétrons que estão fazendo ligação, mas sobram 4 elétrons não ligantes no oxigênio. O outro oxigênio é a mesma coisa, tem 2 elétrons ligantes e 4 elétrons não ligantes, totalizando 6 elétrons, que é a quantidade de elétrons que esse oxigênio tem na sua camada de valência. Já o carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência e todos os elétrons do carbono são elétrons ligantes. Sobrou algum elétron não ligante no carbono? Não, não sobrou elétrons não ligantes no carbono. Gente, para determinar a geometria da molécula, a sua análise é nas nuvens eletrônicas que estão ao redor do átomo central.
De novo, para ficar claro, a sua análise é nas nuvens eletrônicas que estão ao redor do nosso átomo central. Quem é o átomo central aqui? É o carbono, né? E como que eu vou determinar aqui as nuvens eletrônicas ao redor do átomo central? A dupla ligação é considerada uma nuvem eletrônica e a outra dupla ligação aqui também é considerada uma nuvem eletrônica. Então, ao redor do átomo central, quantas nuvens eletrônicas você tem? Duas. Essas duas nuvens eletrônicas, uma vai ficar para a direita, outra vai ficar para a esquerda, igual já está desenhado aqui, ó. Essa molécula, eu vou falar para você que ela tem duas nuvens eletrônicas e ela também tem dois átomos ligantes. E a geometria dessa trenzinha aqui, ela é chamada de linear, porque todos os átomos estão ao longo de uma mesma linha. Deu para entender a estrutura do CO2? Por que a gente desenha o CO2 todo mundo na mesma linha? Porque ao redor do átomo central tem apenas duas nuvens eletrônicas. Esses pares de elétrons que existem no oxigênio aqui, como eles estão periféricos, eles estão afastados, eles não vão interferir na geometria da molécula. Bom, por que na molécula de água não tem repulsão máxima de 180 graus? Agora, vamos então desenhar direto aqui a molécula de água? Vou desenhar aqui a molécula de água, ó. H2O. Bom, para representar a molécula de água, eu vou colocar o oxigênio no meio. E ao redor desse oxigênio, você vai ter dois hidrogênios fazendo ligação simples. Só que qual que é a família do oxigênio, galera? A família do oxigênio não é a família 6A? Se ele é da família 6A, significa que ele tem dois elétrons ligantes e sobra dois pares de elétrons não ligantes. O hidrogênio é da família 1, né? Ele tem apenas um elétron. Na verdade, ele é sem família, mas ele tem apenas um elétron e faz um compartilhamento só aqui de boas. Ao redor do nosso átomo central, quantas nuvens eletrônicas você consegue identificar? Bom, essa ligação simples, você concorda que é uma nuvem eletrônica? Aqui a ligação simples também é uma nuvem eletrônica? Mas está escrito aqui, ó, par de elétrons livres também é considerado nuvem eletrônica. Então, ao redor do oxigênio, só existem duas nuvens eletrônicas? Não. Existem 4 nuvens eletrônicas. Então, essa molécula de água ela é caracterizada por ter 4 nuvens eletrônicas e apenas 2 ligantes. Certo? 4 nuvens eletrônicas e apenas 2 ligantes. Sendo assim, eu vou representar isso para você aqui na minha mão com as canetinhas de novo. Bora lá? Olha para mim, cabelo despenteado, pá. Então é o seguinte, quando a gente tem lá duas nuvens eletrônicas, a geometria é linear. Se tiver uma terceira nuvem eletrônica, vai repelir, trigonal. 4 nuvens eletrônicas, repelem, formam um tetraedro. A molécula de água não tem 4 nuvens eletrônicas? Olha lá o azulzinho lá atrás, ó. Molécula de água não tem 4 nuvens eletrônicas? Porém, entretanto, todavia, dessas nuvens eletrônicas, quantas são átomos ligantes? Eu escrevi para você ali atrás. 4 nuvens eletrônicas, mas apenas 2 ligantes. Então, essa nuvem eletrônica que é a verdinha aqui, ó, e a vermelhinha, é apenas elétrons. Apenas elétrons. Aqui em cima também apenas elétrons. Eles são pares de elétrons não ligantes. Onde tem realmente hidrogênio? Um hidrogênio está aqui, o outro hidrogênio está aqui, ó. E o oxigênio está no meio. Por que a molécula de água não é linear? Por que a molécula não é linear? Por que o ângulo não é de 180? Por causa dos pares de elétrons livres que existem aqui em cima, que repelem essa ligação e fazem com que o ângulo seja menor do que 180. A molécula de água, desprezando os pares de elétrons livres, ela é isso aqui, ó. Ela é uma molécula angulada, né? O ângulo dela não é 180, ela não é linear.
Então, vamos voltar aqui para o meu desenho. Olha lá. Olha o meu desenho. A molécula de água, ela não é linear. A gente chama isso daqui de uma molécula angular. Espera aí que teve uma outra pergunta aqui. Professor, por que eu não conto como nuvem eletrônica os elétrons não ligantes do CO2? É porque a gente analisa só o átomo central. Eu estou analisando o átomo central. Os elétrons não ligantes aqui, eles estão periféricos. Eles não vão repelir tanto assim essas nuvens centrais aqui, porque eles estão para fora da molécula. Certo? Então, você só conta as nuvens eletrônicas que existem ao redor do átomo central, que vão tentar se afastar o máximo possível. Beleza? Então, ó, molécula de água tem 4 nuvens ao redor do átomo central, mas 2 das nuvens são apenas elétrons livres e por isso a geometria dela fica angular. Vamos pegar outros exemplos aqui, ó. Molécula de BF3, né? Como que é a geometria de uma molécula de BF3? Beleza. Na molécula de BF3, você tem o boro no meio. E ao redor desse bóron, você vai ter 3 flúors. Beleza. O boro, ele é da família 3A. Então, ele tem apenas 3 elétrons. E todos os elétrons do boro estão ligantes aqui, ó. Ele não atinge o octeto, tá, galera? Ele é uma exceção à regra do octeto. Ele não chega a atingir o octeto. Mas a nossa análise aqui não é na geometria. Então, vamos pensar aqui na geometria. Eu nem vou colocar os pares de elétrons aqui, que são periféricos, porque, como eu já expliquei, eles não vão interferir na geometria. Ao redor do átomo central, você tem 3 nuvens eletrônicas, e todas essas nuvens eletrônicas são átomos ligantes, não são? Eu considero isso aqui como sendo 3 nuvens eletrônicas e 3 ligantes. Quando tem 3 nuvens eletrônicas e tem 3 ligantes, a gente considera essa molécula com uma geometria trigonal plana. E o ângulo entre essas ligações ele é de 120, que é esse aqui, ó. Tem 3 nuvens eletrônicas, forma um ângulo de 120 entre as ligações. Se eu pego agora uma molécula de SO2. Bom, na molécula de SO2, você tem um enxofre como sendo um átomo central. Esse enxofre ele vai fazer dupla ligação com um oxigênio. E tanto o enxofre quanto o oxigênio vão ficar estáveis. Mas está faltando um outro oxigênio aqui, não está? Como que esse outro oxigênio vai ficar estável? A partir do compartilhamento unilateral desse enxofre aqui, ó. A antiga ligação dativa. Antigamente era conhecida como dativa. Hoje em dia a gente só fala que é uma ligação covalente normal. E o enxofre, aqui, ó, vamos considerar os pares de elétrons. Olha lá, rapidinho, para você entender melhor. O oxigênio aqui, ó, tem um par de elétrons ligantes e tem 2 pares de elétrons sobrando. São 6 elétrons para esse oxigênio. Esse enxofre tem um par de elétrons ligantes, um par de elétron livre e um par de elétron ligado com o oxigênio de maneira unilateral. Só ele compartilhou elétrons. Esse oxigênio continua com seus 6 elétrons lá de boas, sem compartilhar esses elétrons com ninguém. Se você for analisar, o oxigênio tem 8 elétrons, o enxofre tem 8 elétrons e o oxigênio aqui também tem 8 elétrons. Está todo mundo estável. Ao redor do átomo central, quantas nuvens eletrônicas nós temos? Aqui tem uma, 2, 3 nuvens eletrônicas. Então, nós temos 3 nuvens eletrônicas, mas dessas 3 nuvens eletrônicas, apenas 2 são átomos ligantes. 3 nuvens eletrônicas e 2 nuvens eletrônicas, ou 2 ligantes. Gente, uma nuvem eletrônica
é qualquer ligação covalente simples, qualquer ligação covalente dupla, qualquer ligação covalente tripla ou qualquer par de elétrons livres. A gente vai considerar isso como uma região onde você tem elétrons. E essa região que tem elétrons, ela vai repelir outras regiões que têm elétrons, ok? Então, aqui você tem uma dupla ligação, que é uma região eletrônica, uma região que a gente vai chamar de nuvem eletrônica. Aqui, uma ligação simples, também é uma região onde tem uma concentração de elétrons. E esse par de elétrons aqui, também é uma região onde tem uma certa concentração de elétrons. Então, você tem ao redor do átomo central 3 regiões que concentram-se elétrons. Essas 3 regiões que se concentram os elétrons, elas têm que se afastar o máximo possível. E como são 3 nuvens eletrônicas, para ela se afastar o máximo possível, ela vai formar ângulos de 120 entre elas. Porém, a nuvem eletrônica que está aqui em cima, ó, tá vendo essa nuvem eletrônica aqui de cima? Ela é apenas elétrons livres. Então, a gente despreza ela quando vai dar nome para a geometria. E essa geometria aqui vai ser angular também. Qual que é a diferença do angular do SO2 para o angular da água? O angular da água, o ângulo dela é próximo de 109,28. O angular do SO2, o ângulo dele é próximo de 120. Porque aqui você tem 2 ligantes e 2 nuvens eletrônicas sobrando. Aqui você tem 2 ligantes e uma nuvem eletrônica sobrando só. Então, não fecha tanto assim a ligação, porque não existe uma repulsão tão grande assim. Vou tentar mostrar para você aqui de novo nas canetinhas, ó. Na hora da prova, você vai chegar lá com várias canetinhas na mão, né? Na hora da prova do Enem, que a gente não sabe quando vai ser, mas quando for a prova do Enem, você vai chegar lá com várias canetinhas na mão. Aí você vai pensar assim, tem 2 nuvens eletrônicas, linear, né? Adicionei uma terceira nuvem eletrônica, vai repelir isso daqui, vai formar um triângulozinho. Ah, mas essa nuvem eletrônica aqui de cima, ela é apenas elétrons livres. Então, a molécula, realmente, a molécula mesmo, ela é só essa parte aqui de baixo, ó. E essa parte aqui de baixo, a geometria dela é angular. Entendeu? Viu? Dibas. Tá? Química não tem segredo. Química é simples. É só estudar bastante aí que fica simples. Olha lá. Galera, vamos fazer mais exemplos aqui, ó. No Enem aqui, perguntaram se no Enem costuma cobrar o valor dos ângulos. Normalmente não, tá? O Enem, normalmente, ele cobra apenas as geometrias. Só saber. E ele cobra o nome da geometria. Saber se é linear, trigonal plana, angular. Saber esse nomezinho aí que é importante para 90% dos vestibulares. Alguns vestibulares aí vão cobrar o ângulo, né? Alguns vestibulares que sejam mais criteriosos, tipo as paulistas, né? Um IDA da vida. Esses vestibulares vão cobrar o ângulo, sim. Mas o Enem e a maior parte dos vestibulares vai cobrar apenas o nome da geometria. Galera, se eu pego uma molécula de CH4, CH4 vocês conhecem, né? Vocês já estudaram isso aqui com o nosso Fufulete, o Pavanelli. Então, ó, isso daqui é o metano, ele tem um carbono do tipo sp3. E esse carbono sp3 aqui, ó, a gente vai colocar assim, ó, carbono no meio, com 4 hidrogênios ao seu redor. Eu vou tentar desenhar aqui o mais fiel possível a geometria, mas o desenho ele é tridimensional, então talvez não fique tão óbvio assim. Então, ó, ele formou um tripézinho e uma pontinha para cima. Você tem ao redor do átomo central 4 nuvens eletrônicas. O carbono não sobra elétrons livres, porque ele faz 4 ligações aí, no caso. Faz 4 ligações e tem 4 elétrons, não sobrou nenhum elétron livre para o carbono. Então, ao redor do átomo central, você vai ter 4 nuvens eletrônicas e 4 ligantes. Eu vou descrever isso aqui como sendo uma molécula com 4 nuvens e 4 ligantes,
e vou falar que a geometria dela é uma geometria tetraédrica. Beleza? Vamos fazer agora uma molécula de amônia. E eu tô fazendo aqui as moléculas que são mais comuns de serem cobradas nas provas, tá? Essas moléculas aqui são muito comuns de serem cobradas, porque são moléculas bem comuns no nosso dia a dia também. O BF3 menos, né? Uma exceção aqui. Mas o SO2 está relacionado com chuva ácida, H2O está aí todo dia na sua vida, CO2, metano, NH3 são moléculas que a gente utiliza muito. O nitrogênio vai ser o átomo central. Você vai ter 3 hidrogênios aqui, ó. E eu já estou desenhando de acordo com a geometria, porque eu já sei como vai ficar a geometria e eu quero fazer o desenho bonitinho. Mas mesmo que você não soubesse como seria a geometria, você pode desenhar de qualquer forma e depois analisar. O nitrogênio, ele é da família 5. Se ele faz 3 ligações, significa que vai sobrar 2 elétrons livres. Fez 3 ligações, sobrou 2 elétrons livres, que estão aqui em cima. Então, ao redor desse nitrogênio, você tem 5 nuvens eletrônicas, 3 ligantes e 4 nuvens eletrônicas. 4 nuvens e 3 ligantes, você tem que considerar as 4 nuvens na geometria, mas desprezar uma delas para dar nome para a geometria, que é esse trenzinho aqui. Essa geometria ela é conhecida como piramidal. Eu vou tentar desenhar aqui com as canetinhas para vocês. Gente, nossa aula vai até que hora, hein? Começou 55. É porque normalmente eu não estou nesse horário. Começou 55, né? 55, 95, 9:15, 9:25, 9:35. Vai até 9:35. 9:35, beleza. É porque o horário mudou essa semana e eu não estou acostumado com essa aula, esse horário. Beleza. E o meu Zoom aqui agora ele está liberado. Então, se a gente quiser ficar 2 horas falando aqui, ele não vai cortar a reunião. Agora é o seguinte. Aqui você tem uma geometria piramidal. Deixa eu só alterar aqui a nossa câmera rapidinho. Olha eu de novo, né? Então, ó, imagine que você tem aqui 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Ele forma a estrutura trigonal plana, né? Lembrando que todos os átomos estão no plano. Se tiver um parzinho de elétrons livre aqui em cima, ó, ele vai repelir as outras 3 e vai fechar elas. Ó, olha só que bonito, ó. Que bonito não, olha que interessante. Você tem aqui 3 nuvens eletrônicas no plano, adicionou uma 4ª nuvem eletrônica, ó, elas vão descer, ó. As 3 nuvens desceram para formar o tetraedro. Só que essa nuvem eletrônica aqui de cima, digamos que ela é apenas um par de elétrons. O que sobra é isso aqui, ó. Isso daqui, se você está enxergando bem, é uma pirâmide de base triangular. E uma pirâmide de base triangular, a gente vai classificar essa geometria como sendo uma geometria piramidal. Então, deixa eu mudar a câmera aqui de novo. Isso aqui é uma piramidal. Essas são as principais geometrias que são cobradas nos vestibulares. Mas existem outras. Eu vou te dar exemplo de mais 2 aqui, que é cobrado, mas que não é cobrado assim com tanta frequência. Tipo a molécula de PCl5. A molécula de PCl5, eu vou puxar a folha aqui um pouco mais para o meio para poder desenhar com maior facilidade. Você vai ter o fósforo no meio, um cloro aqui para cima, um cloro aqui para a esquerda, um cloro ali para baixo, um cloro saindo do plano e o outro cloro entrando no plano. Aqui você tem 5 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Vou pegar uma lapiseira aqui para fazer um risco bem de leve para tentar ajudar você a conseguir caracterizar isso aqui. Aqui ele forma um triângulo. E nesse triângulo você tem uma ponta para cima.
e uma ponta para baixo. Bom, não sei se ajudou, espero que sim, mas essa molécula aí, ela está formando uma base triangular, uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo. Quando você tem 5 nuvens eletrônicas e 5 ligantes, a geometria ela é classificada como sendo bipiramidal. Bipiramidal. É uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo. E, por último, a molécula de SF6. Vou tentar desenhar essa bodeguinha aqui. Na molécula de SF6, você vai ter o enxofre no meio. Vamos lá, vamos tentar desenhar isso aqui, peraí. Um flúor aqui saindo do plano. Outro flúor para lá, saindo do plano também. Um entrando no plano. Outro entrando no plano, no sentido oposto. Uma ponta para cima e uma ponta para baixo. Beleza? Vou pegar a lapiseira para tentar ajudar a sua visualização também. Ó, ele está formando aqui um quadradinho no plano. Formou um quadrado. Nesse quadrado, a gente vai ter uma ponta para cima aqui, ó. E uma ponta para baixo. Isso daqui é uma bipirâmide de base quadrangular. Aqui é uma bipirâmide de base triangular, aqui é uma bipirâmide de base quadrangular. Só que a geometria aqui ela é chamada de octaedro, porque esse aqui também é um octaedro. Então aqui você tem 6 nuvens e 6 ligantes. A geometria vai ser uma geometria classificada como sendo octaédrica. Um octaedro é um prisma que tem 8 faces, tá? Se você analisar bem aqui, isso daqui tem 8 faces. Beleza, galera? Conseguiram entender aí? Então, é o seguinte, essas são as geometrias que são cobradas no Enem. Todas essas aqui podem ser cobradas no Enem. Existem outras geometrias que, se você quiser fazer vestibular do ITA, eu aconselho você dar uma pesquisada aí, mas todas elas seguem esse mesmo raciocínio, tá? Esse mesmo raciocínio. E aí você vai imaginar na repulsão das nuvens eletrônicas como que os átomos vão se arranjar no espaço. Mas como eu disse, só se você quiser fazer um ITA da vida aí para você ter geometrias diferentes dessas daí. Meninos, obrigado pela atenção de todos vocês. Vou encerrando a aula por aqui. Deixa eu só mudar minha câmera para poder encerrar com vocês. Obrigado pela atenção e até semana que vem. Falou!